Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha só, pessoal. Eu me lembro que nos anos 80, propriamente nos anos 80, quando a Rede Globo ela tinha a hegemonia da informação no Brasil, apesar de, além de ainda ter as outras emissoras de TV, mas a palavra da Globo era ordem, era a verdade absoluta que o brasileiro ele acatava, né? Visto que a TV estava se popularizando nos lares pobres, né? Naquela época dos anos 70, 60, 70, 80, né? Vagarosamente estava chegando nos lares pobres, então a gente ficava fascinado com tudo que aparecia na TV, principalmente na Globo, né? Que tinha longe de dúvida, não havia dúvida de que essa rede de TV ela tinha hegemonia no país. E quando eles queriam ensinar alguma coisa para a população, passar alguma coisa para a população, eles tinham uma técnica de indução, né? A técnica de indução da Rede Globo era botar um brasileiro falando de tal assunto, certo assunto, e para finalizar, trazer um americano falando inglês e um brasileiro traduzindo. Aquilo era um selo final para o brasileiro acreditar praticamente em quase tudo que se passava na TV. Poucos eram os brasileiros que não davam tal crédito para aquilo ali. Aquilo ali era uma técnica de manipulação, uma técnica de indução, uma técnica subliminar que pegava no coração da população brasileira e era difícil quem não acreditava nisso. Um exemplo era a teoria da evolução, porque a evolução ela é uma teoria, ela não é catalogada como uma ciência, é uma teoria. Então se passava aqueles filmezinhos pequenos mostrando os dinossauros, mostrando aquilo tudo, um dinossauro matando o outro, e saía o homem das cavernas e tal, e tal, e tal, e depois vinha um estrangeiro falando inglês, que a gente não entendia nada, ficava todo mundo admirado, e o brasileiro ia lá e traduzia, e pronto. Verdade absoluta. Tanto é que até hoje nas escolas, quando se fala da criação, eles usam a evolução. E isto que a evolução não é uma ciência, é uma teoria rejeitada pela maioria dos cientistas. Eles, volta e meia, acham o primeiro ser humano na Sibéria, enterrado no gelo, depois na África, depois a Lucy, e tem vários primeiros seres humanos, o laço perdido, tem um monte de coisa que eles não conseguem mais concordar, nem mesmo entre si. Nem os teóricos da evolução não concordam entre si. Técnica para poder induzir a nossa mente, e é um fato tão verídico que as escolas e até mesmo faculdades brasileiras ensinam como verdade absoluta a teoria da evolução. Não é ciência, os cientistas não acreditam, mas a teoria ficou impregnada devido a tanta propaganda dessa teoria. Assim também é com aqueles que querem desacreditar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqueles que querem desacreditar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eles trazem estudiosos, historiadores, teólogos, formado em Harvard, formado em Oxford, formado em não sei o que, e bababá. E quando eles começam a falar dos evangelhos, uma coisa que a maioria deles cita. Pode prestar atenção, vou te dar uma chave hoje para ti ter um discernimento. A maioria cita que os evangelhos foram escritos 80, 90, 110, 120 e até 140 anos depois de Cristo. Que não foram escritos pelos apóstolos, foram escritos de repente por algum seguidor dos apóstolos, mas não pelos apóstolos em si mesmo. E é fato e é vala comum para todos eles. Nenhum deles diz que os evangelhos foram escritos antes do ano 70 ou então 30 anos após a ascensão de Cristo.
Todos eles botam 100, 150. Por quê? Porque acreditando nisso, pessoal, eles têm as condições de te induzir ao erro de que todas as mensagens e histórias que estão escritas nos evangelhos não correspondem aos fatos verídicos, mas que foi uma construção da igreja. A igreja construiu o cenário para ter condições de passar a sua mensagem, visto, segundo eles, que a grande população do século I era analfabeta. Então a igreja criou uma mensagem que eles chamam de querigma. E não se estranhem, existe até teólogos, né? Porque a própria palavra fala de lobos vestidos de ovelhas, né? Joio no meio do trigo. Então existem teólogos que falam também que a igreja construiu uma mensagem, um querigma, mas que Jesus não teve nada a ver com aquilo, que Jesus não era nada daquilo, que Jesus não ressuscitou, que Jesus também não andou sobre as águas, que Jesus não quebrou a ordem natural das coisas, transformando água em vinho, e eles vão desfazendo tudo, ao ponto de deixar a Bíblia totalmente secularizada e destituída dos elementos sobrenaturais. Como Cristo escutava as armadilhas bem elaboradas dos fariseus e desmontava elas com uma palavra, ele deixou para nós essa ferramenta irônica para destruir esse castelo de areia que esta gente tenta construir diante dos nossos olhos. Eu estava vendo o History Channel, aí apareceu lá um camarada com aquele aspecto de intelectualidade, aquela coisa toda, os evangelhos que foram escritos há 110 anos após de Cristo. Mentira, tem um fato que vai te dar, é uma chave que vai te dar o discernimento e você mesmo pode concluir por si mesmo se é verdade ou se não é. O maior acontecimento na vida dos judeus, o maior acontecimento negativo na vida dos judeus são dois fatos, né? Podemos aí enumerar três, mas tem dois principais, né? O primeiro foi a destruição de Jerusalém. A tomada de Jerusalém pelo general Tito, a destruição do templo. Jesus, perto da sua morte, ressurreição e ascensão, ele esteve no templo, pregou mensagens duras, pregou mensagem para a liderança judaica e saiu. Quando saiu e se pôs no Monte das Oliveiras, que ficava em frente do templo, seus discípulos vieram então, né, perguntando para ele quando seria o sinal do fim do mundo. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, lá dentro do templo, dando aqueles discursos pesados, um discípulo disse: olha, mestre, estás vendo aqui essas pedras maravilhosas? Aqui, ó, tudo adornado com ouro, com prata. Jesus disse assim: vocês estão vendo isso aqui? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então os discípulos concluíram que era o fim do mundo, porque se Deus permitir que a sua própria casa fosse destruída, é porque estava chegando a hora do fim do mundo. Então, os discípulos perguntaram para Jesus e ele começou a falar do cerco de Jerusalém, da maneira de escapar daquele cerco e por aí por diante. Foi um fato que quando o general Tito invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. Isso está registrado pelos historiadores seculares daquela época. Flávio Joséfo, ele estava lá na época, ele viveu o contexto histórico e deixou registrado no seu livro, A História dos Hebreus. Foi um fato que todo mundo ficou sabendo e todo escritor escreveu alguma coisa relacionada à destruição do templo de Jerusalém. Era um templo milenar, antiguíssimo. Agora vocês me dizem, por que então que os discípulos, os hagiógrafos, aqueles que escreveram os evangelhos, eles não escreveram nada acerca da destruição do templo de Jerusalém? Por que eles não escreveram? Se todo mundo escreveu, por que justamente eles não escreveram? E se de fato eles estavam querendo
provar uma coisa, uma mentira, mas tentando fazer ela passar por verdade, era de praxe e obrigatório que todos eles escrevessem sobre a destruição do Templo de Jerusalém, para confirmar então aquelas palavras que Jesus tinha dito lá. Estão vendo as pedras? Não ficará pedra sobre pedra. Eles poderiam então, no intuito de reforçar a sua mentira, escrever agora: ó, o Templo de Jerusalém foi destruído, confirmando com aquilo que Jesus falou. Vocês se lembram o que ele disse? Não ficará pedra sobre pedra? Mas eles não fizeram isso. Essa era uma oportunidade que ninguém que tivesse tentando mentir ou enganar acerca de uma pessoa deixaria passar batido, né? Veja bem, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Os apóstolos estavam com a missão de proclamar para o mundo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Agora acontece uma coisa que Jesus falou, é óbvio, é natural que peguem o que Jesus falou e o fato que aconteceu, junte e prove. Ó, viu como Jesus falou a verdade? Mas eles não escreveram isso. Por quê? Porque todo o evangelho já estava completo e escrito antes do ano 70. Provavelmente todos os evangelhos. Tem aquela disputa em relação ao evangelho de João, que foi escrito nos anos 80, o Apocalipse de João, que foi escrito nos anos 80. João estava na Ásia, estava em Éfeso, mas aquele livro é sui generis, ou sui genere, que é um gênero diferente dos demais. Ali João não botou a sua opinião, não botou a sua teologia, não botou o seu ensino. Ali João só escreveu aquilo que foi dado. E de repente do céu resolveu se não se dar a informação ou muita atenção para a destruição do templo. Uma dessas coisas aí aconteceu. Seja lá como for, o único livro que é disputado a data em relação a uma data bem posterior e mais novo é o Apocalipse de João, que não é uma teologia que unia revelação com perspectiva pessoal, visão e teologia pessoal. Não, ali foi dado e foi dito para ele: escreve isso e não escreve aquilo. Então, querido, esta é uma chave que tu tens para ficar tranquilo, saber que a palavra de Deus é verdade, né? Saber que não há erro nisto, tá? Os evangelhos, todos eles foram escritos, os evangelhos, as cartas, todas elas foram escritas antes do ano 70, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Porque se fosse após, era como botar uma cereja em cima do bolo da igreja primitiva. Todos iriam escrever que o templo foi destruído e iriam proclamar as profecias anteriores de Jesus, acerca deste ocorrido. Então, como é uma prova, como prova para nós, para, vamos dizer assim, confortar a nossa consciência, né, nossa mente, porque a verdade é verdade e não podemos nada contra a verdade a não ser pela verdade. Então está esse fato: ninguém escreveu nada no Novo Testamento acerca da destruição de Jerusalém, nem do templo. Por quê? Porque tudo já tinha sido escrito antes do ano 70. Então, quando tu vê aí aquele camaradinha, né, aquele óculos, cabelinho bem lambido, assim, a carinha parece até um pãozinho de queijo, falando os evangelhos que foram escritos 110, 120 anos após, e aí tu olha aquele título ali, mestre em história de Harvard, mestre em história da PUC, faculdade brasileira, mestre em história, aí não te impressiona. O pavão, ele é assim, ele abre aquela penarada toda para impressionar. Não te impressiona. Tenha essa chave na mente. Mentira. Se fosse após o ano 70, todos teriam escrito sobre a destruição de Jerusalém. Ok? Entendeu? Se não entendeu, pode fazer um comentário aí que eu faço um videozinho mais curto explicando para você. Que Deus abençoe. Até uma próxima.